Começando mais um Tempo de Cuidar, você pode acompanhar o programa a partir de agora aqui na Rádio Cidade e também no YouTube da Rádio Cidade. Já acompanha, já assiste os outros programas, tanto desse mês quanto da primeira temporada, para você ficar por dentro de todas as novidades. Vamos conversar com a doutora Ana Carolina Tavares, endocrinologista e diretora médica da Body Prime Juiz de Fora. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada. Para a gente te acompanhar, conhecer o seu trabalho nas redes sociais, doutora. Meu Instagram, @dra.anacarolinatavares e o Instagram da clínica, @bodyprime.juizfora. Lá vocês vão encontrar de tudo. Ótimo. Bom, vamos encerrar o mês das mães. A gente começou, maio, falando sobre saúde feminina, sobre mulher. E hoje vamos fechar aí com chave de ouro, falando sobre medicina com esse foco da estética, na estética e também o bem-estar. E reforçando, doutora, o autocuidado que a gente sempre preza por aqui. Bom, qual que é a importância, doutora, de olhar para a saúde e para o bem-estar da mulher, como prioridade? Ana, eu acho que o bem-estar e a saúde e a estética em si, eles se complementam, né? Eu falo, muitas vezes a gente fica bem de dentro para fora, mas quando a gente olha para fora e está se sentindo bem, a gente também consegue melhorar. E o que a gente veio falando nos programas anteriores aí, a gente aproveitou o mês das mães, né, para focar nas mães, para focar nas mulheres que são mães, que muitas vezes elas se deixam de lado para cuidar da família, para cuidar dos filhos, e esquecem desse autocuidado. E, assim, quando elas percebem, elas já não estão se sentindo bem, elas não estão dando conta mais daquela demanda que elas têm, não estão dando conta daquilo ali mesmo, da rotina diária, porque elas estão esgotadas, elas esqueceram de cuidar de si. E, gente, vou falar uma coisa boba. Uma B12 baixa, uma vitamina D baixa, uma ferritina baixa, tudo isso é responsável por cansaço, por fadiga. E muitas vezes a falta de ter aquele tempo de se cuidar, de olhar para si, a gente vai levando no modo automático, né? Eu falo assim, é igual o carro, né? Você coloca no modo automático que só vai. Você, muitas vezes, uma hora o carro vai dar problema. O carro não vai para a oficina fazer revisão? Por que é que a gente acha que o nosso organismo também não precisa de fazer uma manutenção, de fazer uma revisão? Isso eu estou falando apenas de saúde. Então, é necessário esse olhar, é necessário esse autocuidado. É o que a gente já falou e eu vou reforçar. Para cuidar do outro, para cuidar da nossa família, dos nossos filhos, de todos, independente de você ser mãe ou não. Estamos falando de mulher, de homem também, porque os homens hoje, graças a Deus, estão assumindo um papel de cuidado muito legal, né? A gente precisa de estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do outro, ou se cuida, a gente não consegue ter qualidade nesse cuidado. A gente não está bem, a gente está estressado, a gente está nervoso, e muitas vezes são deficiências hormonais, nutricionais, de vitamina. Então, isso aí é importante. Doutora, você falou, sobre culpa, e a gente falou também em outros programas sobre isso, essa culpa por não estar presente ou por trabalhar demais, enfim. Como que a gente pode ajudar essas mulheres, essas pessoas, que sentem culpa, mas que precisam olhar para dentro, precisam olhar para si? Ana, eu acho que, como eu falei, a culpa, ainda bem que a gente está desmistificando isso aí, a gente está tirando isso. A sociedade ela vem mudando os paradigmas aí nos últimos anos. Mas eu enxergo o autocuidado como algo bom e não como algo ruim. Por quê? Porque é o que eu estava falando, se você não se cuida, se você não está bem, como é que você dá conta de todo o resto? E não é para se sentir culpada, não é para olhar para o autocuidado como o nosso inimigo, pelo contrário, é para olhar para ele como nosso aliado, né? Através da forma como eu me cuido, do meu autocuidado, que eu vou conseguir ser uma esposa melhor, que eu vou conseguir ser uma mãe melhor, que eu vou conseguir ser uma profissional melhor. Porque aquele tempo, para mim, é essencial. Eu sou humana e antes de ser mãe, antes de ser qualquer coisa, eu sou mulher.
Então, a gente precisa de ter esse tempo para a gente, é essencial. Ótimo. Entrando na estética, doutora, como que a medicina estética ela pode contribuir para a autoestima, principalmente aí da mulher, sem exageros, porque agora a gente gosta de natural. Sim, a gente já vem trazendo essa pegada aí da naturalidade, né? É, os últimos anos aí a gente vem mudando muito. Na verdade, eu acho que de 2020 para cá, né? A gente já vem aí de uns 6 anos que mudou muito o parâmetro. Antes a gente vinha com os exageros, com os excessos. Hoje não. A gente vem com algo que a gente chama de quiet beauty, que é a beleza silenciosa. É aquela beleza que você olha, nossa, mas você tá mais bonito, o que que você fez? Você fez alguma coisa, não fez? Aquela dúvida, a pessoa olha e fala, não, tá mais bonita, tem alguma coisa de diferente. O que que é? Então, esse que é o significado do Quiet Beauty. É você melhorar, esconder pontos que te incomodavam e acender, né? Mostrar mais aqueles pontos que te favorecem. Então, é igual o jogo de sombra e luz, né? Que a gente tenta fazer com a maquiagem ali, mas aí a gente usa os procedimentos estéticos para isso. Então, eu acho que a estética, você olhar no espelho e você se sentir bem, igual quando a gente vai na maquiadora, que a gente sai de lá, meu Deus do céu, é uma nova mulher, estou transformada. A estética também é capaz de proporcionar isso pra gente. Ela é capaz de quando você... Ah, tô falando da facial, mas da corporal. Eu colocar um biquíni na praia e eu não precisar de usar uma canga, porque eu tenho vergonha do meu corpo. Eu cuidar do meu corpo ao ponto de eu me sentir segura, porque a segurança ela também faz parte do autocuidado. Quando eu estou segura, eu estou melhor, eu estou bem. E não é, eu falo assim, não é colocar a estética goela abaixo, vamos dizer assim. A pessoa que está bem com aquele corpo, que se sente bem, que se sente segura, ótimo, que bom. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. Então a estética ela vem corroborar com isso. Ela vem entregar ela vem tampar muita insegurança, ela vem trazer segurança, ela vem trazer esse bem-estar de volta para a vida das pessoas, né? Ótimo. Doutora, quais são os procedimentos, os cuidados mais procurados hoje, na sua visão, quando a gente fala de bem-estar, de saúde feminina? Procedimentos mesmo, Ana? Os procedimentos hoje mais procurados na clínica é o endolaser, que é o que faz gordura localizada e flacidez. A gente tem resultados muito incríveis lá na clínica. Hoje a gente tem uma procura muito crescente pelos protocolos de lipedema. Então, o Velaria, ele vem... que é uma tecnologia de fotobiomodulação, ele vem melhorando muito, porque o lipedema, além de ser uma condição estética, ele é uma condição clínica. A paciente, ela tem dor na perna, ela tem uma perna que fica roxa, ela tem peso. Então, assim, a gente não tem somente uma condição estética, a gente tem uma condição clínica também. O Botox, que é o queridinho, a porta de entrada, né, no mundo da beleza. Os preenchedores também a gente tem bastante. Um queridinho que ganhou o mercado aí, que é o nosso CO2, o laser de CO2. E assim, os lasers Ultraformer, que junto com o bioestimulador de colágeno, que são lasers que têm baixo downtime, né? Ele não tem o downtime, quando eu falo de downtime, é que eu não tenho aquele tempo de espera, igual o laser de CO2. O paciente fica todo cheio de marquinha, ele demora 1 semana, 10 dias para poder voltar para o trabalho. Para voltar para o trabalho, não, ele pode voltar, né? Mas vai ficar todo cheio de pintinha. Talvez tem gente que se incomoda com isso, né? Aproveitar as férias para fazer. Mas o Ultraformer, por exemplo, ele não tem downtime. Você pode sair da clínica e ir para o trabalho que ninguém vai perceber que você fez alguma coisa. Então, são os principais. Acho que são os mais procurados hoje, o que a gente tem que as pessoas mais procuram. Ótimo. Agora, doutora, falando de idade. A mulherada não gosta muito de tocar nesse ponto, mas tem uma idade certa ou indicada para começar a fazer esses procedimentos, a se cuidar, procurar um especialista no assunto? Ana, a gente já falou isso em outros programas, tanto nessa temporada quanto no passado, mas a gente tem que lembrar que com 25 anos eu perco 1% de colágeno ao ano. Então, o ideal seria a gente tentar repor esse colágeno,
Porque qual que é o intuito da estética preventiva, né? Que aí eu já estou falando da estética preventiva. É não deixar, por exemplo, eu ter uma ruga estática, porque as minhas rugas hoje, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, é uma ruga dinâmica. Ela só aparece quando eu tenho alguma expressão. Então, o botox preventivo, por exemplo, ele vai impedir que aquela ruga se vinque. A gente tem que pensar que a nossa pele é como se fosse um papel. Eu pego o papel, eu dobro ele, eu dobro. Você concorda que uma hora aquele papel vai vincar, ele vai amassar? Assim é com a nossa pele também. Então, quando eu faço botox preventivo, eu impeço que aquela ruga se vinque, eu impeço que aquela ruga vire aquele pé de galinha, eu impeço que aquela ruga vire aquela marca feia na testa que incomoda muita gente. Então, o botox preventivo ele tem esse papel. Ele vai prevenir que aquela ruga se forme, que aquela ruga vinque naquele rosto, né? O bioestimulador de colágeno, ele vai repor aquele 1% de colágeno que a gente perde ao ano. Então, é um procedimento muito indicado. Eu falo que a partir dos 25 anos, os procedimentos são muito bem indicados. É muito importante que a gente se organize assim para fazer os procedimentos uma vez por ano, pelo menos o botox de 6 em 6 meses, né? Porque o botox ele dura 6 meses, mas o bioestimulador de colágeno uma vez ao ano. E à medida com o planejamento, eu falo assim, geralmente lá na clínica a gente tem um planejamento anual ou semestral para o paciente. Então, dentro de 6 meses, o que te incomoda? Vamos traçar um planejamento. Esse mês nós vamos fazer isso, esse mês nós vamos fazer isso, esse mês nós vamos fazer isso. E a gente vai traçando o planejamento dentro de 6 meses. No final de 6 meses, o paciente se cuidou e resolveu muitas daquelas queixas que ele tinha. Perfeito. Como, doutora, que a genética, os hábitos, eles influenciam nesses procedimentos, na idade até mesmo da pessoa procurar algum procedimento? Gente, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar da pele negra, né? Ai, gente, eu falo que deveria ter uma cápsula daquele colágeno da pele negra, porque é a pele que mais tem colágeno. A pele morena não, mas a pele negra, vocês veem, às vezes você pega uma senhora, assim, de 60, 70 anos, negra, e ela não tem uma ruga. Ela tem aquela pele lisa, linda. Você vê elas aqueles bumbuns das passistas de escola de samba, aquelas negras lindas. E assim, aquele colágeno não tem igual, né? Eu falei, gente, algum cientista, por favor, coloca aquilo em cápsula para eu tomar. Porque, assim, influencia. A gente sabe que a genética influencia muito. Tem pessoas que, por genética, têm tendência mais à flacidez. Você olha para a mãe, você olha para a avó, é aquele rosto flácido, é aquele rosto caído. Então, assim, se você já tem essa genética, que é uma dica, comece a se cuidar. Porque a chance de você ter isso no futuro e geneticamente ser muito parecida, se você não fizer nada, influencia. Outra coisa, a alimentação. Não adianta nada eu ficar usando um monte de bioestimulador, usando um monte de procedimento, se eu não me alimento bem, se eu não faço a ingestão dos aminoácidos essenciais que são responsáveis pela geração do colágeno. Então, valina, isoleucina, betaína, todas essas são os aminoácidos essenciais que são responsáveis pela formação do colágeno. Como é que eu vou formar um colágeno no meu organismo se eu não tenho esses nutrientes? Então, isso também é importante. Então, é um conjunto de coisas, né? Atividade física, os bons hábitos, evitar do efeito sanfona, ficar emagrecendo, engordando. Então, tudo isso favorece e ajuda o nosso colágeno. E a genética também, que aí não tem muito o que falar sobre ela, porque... É aceitar e correr atrás. Aceitar e correr atrás. Doutora, para a gente fechar o Tempo de Cuidar de hoje, qual que é o papel, principalmente do acompanhamento médico, né, nesses procedimentos? Acho que o principal é a segurança, né? Lá na clínica a gente sempre preza pela segurança. Todo procedimento, toda clínica está suscetível a intercorrências, todos os lugares. A gente tem que estar preparado e saber solucionar. E é o que a gente sempre preza. O acompanhamento e principalmente pela segurança do nosso paciente. A gente sempre bate no primeiro Tempo de Cuidar, a gente bateu muito, quem quiser ver os programas aí, a gente bateu muito em segurança, em como cuidar, porque a gente entregar essa segurança para o nosso paciente faz toda a diferença. Você saber que você está num lugar que você tem respaldo médico, que você tem um cuidado diferenciado, faz toda a diferença. Perfeito. Para a gente fechar o Tempo de Cuidar dessa segunda-feira e também do mês de maio, doutora,
rede social, seus contatos, também da Body Prime Juiz de Fora, para quem quer conhecer, quer trocar uma ideia, marcar um agendamento, fique à vontade. Minha rede social, @dra.anacarolinatavares, da clínica @bodyprime Juiz de Fora. Nós estamos localizados na Barão de Rio Branco, número 3139, na esquina com a Delfim Moreira. Vão lá para vocês conhecerem a clínica, tomar um café conosco, agende uma avaliação, tenho certeza que vocês vão se encantar pela qualidade dos nossos profissionais, pela competência delas e principalmente pelo acolhimento lá da clínica, que é, assim, eu sou suspeita para falar, mas é algo muito diferenciado. Perfeito. Doutora, muito obrigada por mais um Tempo de Cuidar. A gente se encontra na próxima segunda-feira, 8h30 da manhã. Muito obrigada. Obrigada. Até lá. Tempo de Cuidar fica por aqui. A gente volta, então, na próxima semana. E daqui a pouquinho, o Acorda tá de volta para fechar a segunda-feira.